Então vamos lá, gente. Na aula de hoje eu quero começar. Bom dia, Dionísio. Eu quero começar tratando com vocês de uma questão bastante importante, que é a questão dos nossos prazos de atividades avaliativas, tá bom? Eu preciso de muita atenção de vocês nesse momento, para que não tenha erro, não tenha confusão e não tenha problema. Eu preciso de comunicar com vocês hoje duas atividades avaliativas bem simples, bem tranquilas de fazer, mas que vencem o prazo na sexta-feira que vem, tá bom? Essas duas atividades eu vou falar uma por uma, começando do nosso trabalho valendo 4 pontos, tá bom? Então, o trabalho valendo 4 pontos, eu estou conferindo aqui no cronograma nosso. Peraí. Tá aqui, ó. Trabalho valendo 4 pontos vai ser aquele mesmo esquema do trabalho do semestre passado, tá? Ele vai consistir. Bom dia, Bruno. Ele vai consistir em um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas, cujo tema desse semestre agora vai ser as concepções sobre a felicidade nas escolas helenistas. Vou colocar aqui no chat, vou copiar aqui no cronograma o título. E vou colocar aqui no chat para que não tenha erro. Então, trabalho. 4 pontos. Texto dissertativo sobre o tema vocês vão fazer texto dissertativo abordando a felicidade nas escolas helenistas. Quais escolas helenistas? Vou colocar aqui entre parênteses. Vocês vão falar sobre o cinismo, estoicismo, epicurismo e ceticismo. São essas 4 correntes filosóficas do período helenista que vocês devem abordar no texto dissertativo, de forma bem simples, bem tranquila. Então, o primeiro trabalho. Qual é o prazo, pessoal? Sexta-feira que vem. Vocês vão enviar por e-mail. Vou anotar novamente aqui meu e-mail, prof.beto.de.mello. Ô, professor. Você podia copiar a imagem de seu, que eu acabei de entrar no PC e aí não só apareceu a outra mensagem das escolas? Eu mandei lá no grupo, João. Ah, boa, beleza. Tentar aqui, de qualquer forma. Está enviado novamente, tá bom? Beleza, valeu. Meu e-mail aí, estou colocando de novo para que não tenha nenhum problema. Então, eu acredito que esteja tranquilo a primeira parte do que eu tinha para dizer para vocês de trabalho. A segunda é um questionáriozinho muito tranquilo, muito simples, de apenas 4 questões na plataforma Meu Bernoulli. Este segundo trabalho vale 1,5 ponto. O assunto das 4 questões vai ser a filosofia de Aristóteles. É isso? Isso mesmo. Conceitos fundamentais da filosofia de Aristóteles. Então, bem tranquilo também. Tenho certeza que todos vocês vão realizar os trabalhos com muita tranquilidade, muita segurança, garantindo, então, os pontos desses trabalhos, tá bom? A questão que não pode
deixar de acontecer é que os trabalhos sejam enviados no prazo que eu estabeleci, que é até sexta-feira que vem, dia 28 de agosto, tá bom? As atividades de múltipla escolha vão estar disponíveis para vocês a partir de segunda-feira. Então, você pode, a partir de segunda, começar a fazer lá na plataforma Meu Bernoulli. Você deve entrar numa unidade de aprendizagem chamada CCC, segundo trimestre, filosofia, tá bom? E aí você vai clicar nessa unidade de aprendizagem e vai aparecer lá para vocês este questionário avaliativo com a data final, o último dia para realização no dia 28 de agosto, tá bom? Já o trabalho dissertativo, aquele mesmo esquema, você faz um texto, escreve no seu caderno, tira uma foto e me envia por um e-mail, tá bom? Tá claro, pessoal? Ficou claro? Tá tranquilo? Ficou. Eu imagino que vocês vão fazer isso com bastante tranquilidade também, tá? Dito isso, então, a gente pode caminhar no nosso estudo. Então, vou pegar aqui minha apostila. Se você ainda não pegou a sua, corre lá e pegue. E nós vamos dar sequência no nosso estudo. Página 61, tá bom, pessoal? Vou tratar aqui bem brevemente. E iniciando o estudo das correntes filosóficas do helenismo. O Dionísio está perguntando aqui no chat quantas linhas no mínimo. São 20 linhas, tá bom? Eu acredito que vocês vão ultrapassar isso muito fácil, porque o assunto requer, como são 4 escolas filosóficas, requer um pouquinho de pesquisa, de dedicação. Então, 20 linhas, assim, é o mínimo do mínimo. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso vão alcançar 20 linhas de forma tão rápida que vocês nem vão se importar em escrever um pouquinho mais, né? Então, pessoal, retomando aqui o nosso estudo, nós entramos no período do helenismo, né? Encerrando no estudo desse período a filosofia grega antiga. Eu tratei para vocês na aula anterior da importância e influência que Alexandre o Grande exerceu nesse período histórico, né, nas conquistas que ele obteve, e como a filosofia grega alcançou um grande território, né, e com isso essas correntes filosóficas tiveram muito impacto cultural naquela época. E a primeira corrente filosófica que eu quero tratar com vocês é o cinismo, tá bom? Então, o cinismo, de onde que surge essa palavra? O cínico, a origem dela, né, a palavra sinos, em grego, quer dizer cão, cachorro. Então, sempre quando a gente pensar no cinismo, nós podemos ter essa mentalidade, a mentalidade dos animais, do cachorro. O Diógenes, que é um grande representante da corrente filosófica do cinismo, ele afirmava que o homem deveria se espelhar nos cachorros, nos animais. Por quê? E aí eu já apresento os contornos da filosofia cínica. Para os cínicos, a felicidade humana consistia em você não ficar apegado excessivamente às convenções sociais, às regras que a sociedade quer impor a você, você ficar acumulando preocupações, você ficar buscando conhecimentos, que muitas vezes não vão te levar a lugar nenhum.
Então, o cínico tinha como princípio a vida simples. Conta-se que o Diógenes, ele vivia num barril. E aí, quem é da minha geração lembra muito do Chaves, né, que morava num barril. Dizem que a ideia de Chaves morar num barril é uma inspiração do próprio Diógenes, que era um mendigo, vivia como um mendigo, apesar de ser um filósofo, ele adotava um estilo de vida muito simples, e ele morava num barril mesmo. E ele tinha essa noção de que, para alcançar a felicidade, o homem tinha que buscar uma vida despreocupada, uma vida sem obrigações sociais muito grandes, e com contentamento, né? Então, por que ele usa muito o exemplo dos cães? Porque o cão, ele não ajunta comida, o cão não faz estoque de comida, ele não trabalha, ele não tem nada que o prenda, né? Lembrando especialmente dos cães de rua, né? Ele não tem nada que o prenda ali, ele é livre, ele se alimenta com o que aparece no dia para ele comer, ele não tem grandes preocupações e vive feliz, segundo a perspectiva do Diógenes. Então, o ser humano ele deve adotar esse estilo de vida. Ele era muito crítico de todo tipo de moral, de todo tipo de regra social, de todo tipo de preocupação, de todo tipo de acúmulo de bens, de riquezas, porque ele achava que era justamente essa série de coisas que faziam com que o ser humano não alcançasse a sua felicidade, tá bom? Então, isso é o cinismo. A segunda corrente filosófica, talvez um pouquinho mais complexa, é o estoicismo. Então, o estoicismo, ele tinha uma visão que era o seguinte: a felicidade para o estoicismo estava em você encarar a vida de frente, em você aceitar o seu destino, em você alinhar a sua existência, a sua conduta às leis cósmicas universais. Eu vou explicar para vocês, vai ficar mais claro. Para o estoicismo havia um conceito muito importante, que era o conceito de natureza. O que é o conceito de natureza para o estoicismo? Para o estoicismo, o cosmo era um princípio que era absoluto, que era universal e que era fixo. Então, sabe aquela ideia de destino? Isso ajuda muito a gente a entender a perspectiva do estoicismo. Tá ok, Dionísio, estou vendo aqui seu contato no chat, tudo bem, fique tranquilo. Então ele tinha uma ideia da natureza como reguladora. O cosmo, ele regula tudo que existe. Tudo que existe tem uma ordem, tem um propósito, tem um sentido. E esse sentido está estabelecido pela ideia que os estoicos tinham de cosmo ou natureza. Tá bom? Então, em que consiste a felicidade para o estoicismo? Em você adequar-se ao seu destino, em você adequar-se às condições que o cosmo impõe a você. Então, uma das características do estoicismo é você não ficar reclamando da vida, não ficar perguntando por que isso aconteceu na sua vida e não outra coisa, quais oportunidades você perdeu ou você deixou de ter, porque a felicidade consiste na aceitação da vida como ela é, da sua vida particular como ela é. Então, uma postura de coragem diante
dos desafios que a vida impõe a você. Ok, estou acompanhando aqui. Dionísio retornou, tá ótimo. Então, pessoal, perceba que é uma ética bem diferente do cinismo, tá? E a felicidade consiste em você obter uma paz interna, uma ausência de paixões, uma ausência de sofrimentos, uma ausência de angústia, uma ausência de desejos que te dominem, porque você vai ter uma conduta de aceitação da vida. Então, apesar de ser linhas bem diferentes, tanto o cinismo, como eu tratei no início, como o estoicismo, que eu estou falando agora, eles têm um elemento em comum, que é o termo ataraxia. Vou escrever aqui no chat, ataraxia. Ataraxia. Você tenha isso registrado. A ataraxia, o sentido dessa palavra, é imperturbabilidade. É a pessoa não ficar movida por vontades e desejos descontrolados. É um domínio de si. É uma ausência de inquietude ou de preocupações ou de paixões. O cínico vai adotar essa ausência de preocupações porque ele entende que a vida humana deve ser tida com simplicidade, como eu disse para vocês. O estoicismo, ele vai entender que a ataraxia, ou a imperturbabilidade da alma, ela deve obter pela adequação que nós fazemos entre a realidade que o cosmo ou a natureza nos impõe e a aceitação, o encarar de frente que nós devemos ter diante desse contexto em que nós vivemos. Então, o estoicismo é muito usado como exemplo do oficial romano, do exército romano. Então, é uma regra muito rigorosa que eu costumo usar como exemplo o próprio exército romano, né? Que como era o treinamento? Qual era a mentalidade típica de um oficial do exército romano? Era esse domínio de si, essa força diante das dores da vida, diante das dificuldades, essa imperturbabilidade, essa coragem diante dos desafios da vida. Tudo isso são características típicas da mentalidade estoica, tá bom? Uma terceira linha que eu quero abordar com vocês, e aí eu encerro a nossa aula com essa terceira linha, é o epicurismo. Então, o epicurismo, ele tem este nome, graças ao seu grande representante, que foi Epicuro, e o epicurismo, ele defende a seguinte ideia: a felicidade para o epicurismo consiste na capacidade que nós temos de fazer um uso adequado dos prazeres. Então, um outro nome que se dá ao epicurismo é hedonismo, tá bom? Por quê? Porque o hedonismo é justamente essa ideia de que nós devemos regular os nossos prazeres para sermos felizes. Então, o objetivo do ser humano, a grande realização humana está na busca de prazeres. Todo ser humano busca o seu prazer, busca a sua satisfação. O grande segredo para Epicuro é como este ser humano deve satisfazer os seus prazeres. Então, Epicuro vai colocar uma série de regras
né, de como a gente deve fazer uso dos nossos prazeres com sabedoria. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Epicuro dizia que as maiores felicidades que o homem pode alcançar é nos prazeres simples da vida. Então, o grande problema da humanidade está em buscar prazeres inadequados. Então, o que Epicuro está dizendo é que a gente deve buscar os pequenos prazeres da vida e saber fazer um uso moderado desses prazeres. Então, um exemplo simples, o prazer que nós temos de comer e beber. Então, para Epicuro, nós devemos ter um uso regrado desses prazeres. Então, ao invés de... Por quê? Porque o prazer, ele é meio que uma bola de neve. Tentando simplificar aqui a linguagem, né? O prazer é uma bola de neve. Se você busca satisfazê-lo em patamares altos, aquele patamar, ele sempre vai buscar outros patamares. Então, há uma falta de contentamento em busca excessiva, em busca inadequada dos prazeres. Um exemplo que a gente pode dar é o exemplo da bebida. Então, todos nós temos muito prazer quando nós bebemos um copo d'água quando estamos com sede, não é isso? Então, a água é um elemento simples e a água é um elemento que é capaz de nos dar prazer. Agora, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que acostumou-se a beber vinho quando tem sede. E ela gosta de se esbanjar no vinho. O vinho, pessoal, ele vai tomar durante um tempo, ele vai ter um prazer. Só que esse prazer, se ele não for moderado, ele vai buscar mais consumo de vinho, mais consumo de vinho. E aí, um consumo excessivo de vinho vai levar o quê? Vai levar à embriaguez. Então, veja que o uso inadequado de algo que é prazeroso vai desencadear numa infelicidade, porque a pessoa ficar embriagada, ela vai ser uma pessoa, né, dependente do vinho, ou alcoólatra, ela vai transformar aquilo que era um prazer em um vício, em algo que vai lhe dominar e algo que vai lhe prejudicar. Então, para Epicuro, o ideal é você fazer um uso moderado da bebida e você alcançar os pequenos prazeres. Então, ao invés de ficar bebendo vinho todo dia, ao invés de ficar bebendo, sei lá, água toda hora, você ter o uso moderado e você experimentar o prazer, por exemplo, que um copo de água pode te oferecer em um momento de sede. E um alimento com consumo moderado pode te trazer no momento da fome. O que o Epicuro está querendo demonstrar? O Epicuro está querendo demonstrar que nós acostumamos com prazeres supérfluos. E esse é o problema justamente do vício, né? Porque a gente quer sempre, no momento que a gente estabiliza um prazer, a gente quer sempre dar um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais, e isso acaba nos controlando e a gente acaba perdendo o domínio do uso dos prazeres, né? E acabamos ficando escravos desses prazeres. Então, perceba. O cinismo, as três correntes filosóficas, um breve resumo para nós encerrarmos a aula de hoje. As três correntes filosóficas que nós tratamos hoje. Primeiro, o cinismo. Vai identificar a vida humana, o objetivo da vida humana, com uma ausência de preocupação, uma ausência de obrigação com normas e convenções sociais, uma ausência de preocupação com o que haver de comer, de se vestir, buscando uma vida simples e de contentamento. O estoicismo vai apresentar uma postura de vida regrada, firmada em ideais de coragem, de enfrentamento das dificuldades, buscando sempre se adequar ao que o destino lhe impõe. E, por último, o epicurismo, ele vai buscar regular o uso que nós fazemos dos prazeres.
buscando a felicidade na moderação dos prazeres. Tá ok, pessoal? Então, essa é o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Eu recomendo, como é bastante resumido, eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção as páginas aqui que vão tratar desse assunto. Então, olha, a página 61, página 62 e página 63 e 64. Sendo que há muitas gravuras, é um texto bem tranquilo de fazer, né? Então, página 61 até a 64 vai abordar o assunto que nós trabalhamos aqui, tá bom? Recomendo que você faça a leitura para que isso fique mais claro, já que é um conteúdo bastante resumido e bastante útil também para a formação de vocês. Tá ok, pessoal? Um abraço para todo mundo. A gente volta a se falar na aula de Sociologia. Valeu, professor. Valeu, um abraço.